posse de bola, é a velocidade com que a gente joga, conjunto. A gente quer que o Flamengo dê, vamos dizer assim, um salto de qualidade, um salto até para posicionar, acho que o futebol brasileiro num outro nível. A gente entende que, acho que somos aqui todos aqui um pouco, fomos impactados com aquele 7-1 na nossa vida. Eu acho que, de certa forma, aquilo afetou a todos nós. Acho que a gente precisa resgatar, botar o Flamengo para resgatar aquilo que é o futebol brasileiro, botar o futebol brasileiro de novo no topo do mundo aí. Acho que algumas coisas são necessárias. O técnico, que a gente, dentro dessa nossa visão, ele tinha que se adaptar à escolha do técnico a esse tipo de filosofia que a gente está estabelecendo, que é de ter um padrão tático de jogo, o qual ele vai se adaptar. Nosso ponto também importante, que a história do Flamengo mostra que o Flamengo foi muito forte quando ele formou atletas na base, né? Nosso objetivo na base é formar atletas, não é ganhar títulos da base, é ganhar título profissional. Nós vamos fazer um trabalho forte para poder formar atletas na base. A gente vai mostrar algumas coisas em termos de investimento que a gente está fazendo. E colocar a base como prioridade para gerar o futuro do Flamengo. Ok, passa a próxima aí, por favor. A gente começa falando da base começando com, hoje, com um investimento aí de 8, 9 milhões de reais. A gente tem um programa plurianual 16, 17, 18, crescendo isso para 12, para 15, para 20. Né? Na verdade, o conceito que a gente tem lá do nosso centro de treinamento passa a ser um centro de formação de atleta, né? Um centro de excelência, né? De padrão mundial. A gente entende que para isso vai ser necessário realmente esse crescimento de investimento, mas a gente entende que a gente passa a ter retorno com isso. Né? A gente pode, quer dizer, vender jogadores e a gente tem que estar sempre, essa é a nossa meta, preparado para subir jogadores, quer dizer, da base profissional. Por isso é fundamental o técnico estar alinhado com isso, né? Um outro ponto importante é haver, vamos dizer assim, uma maior relação a algo que a gente aprendeu ao longo desse período que a gente passou por lá, da base com o profissional. A gente entende que existe, vamos dizer assim, uma segmentação muito forte ainda, quer dizer, do futebol de base com o futebol profissional. Quer dizer, muito pouca coisa do que está acontecendo lá no futebol de base é conhecimento de quem está tocando futebol profissional. Existe a necessidade de haver uma maior inter-relação disso, e é algo que também nós vamos trabalhar com profissionais dedicados para fazer esse fluxo entre o centro que seria mais de treinamento, que é o centro profissional, o conceito de formação, que é na verdade, esse conceito que a gente tem para a base. Tem alguma coisa a falar? Não, assim, dentro da filosofia que a gente estava falando no primeiro slide, é absolutamente impossível que você você não caminhe nesse sentido se você tiver um técnico que não está absolutamente relacionado e comprometido a trazer atletas da base, a promover esses atletas da base e fazer isso até parte de um pacote de própria remuneração de todos os profissionais que estão lá, né? Até atrelar isso, o que é já a política de vários clubes no exterior, não é só aqui no Brasil. O Corinthians faz isso, até onde a gente sabe também. Para isso é necessário outro tipo de investimento também, lá no nosso centro de formação, as instalações que a gente tem. A gente precisa de algo com 30 milhões de investimento lá. A gente precisa de 6 milhões para terminar essa parte do profissional, que é um dinheiro que a gente já tem estruturado, né, para a gente poder fazer nos próximos 6 meses. E a nossa ideia é a gente fazer investimentos que seriam mais ou menos algo como 10 milhões por ano, para que a gente possa, vamos dizer assim, colocar as nossas instalações em condições de poder atender a todo esse novo tipo de demanda que a gente vai ter lá para aquela área. A gente precisa fazer investimento em uma rede de olheiros, de preferência aí, talvez utilizando algumas pessoas que têm, vamos dizer assim, uma identificação muito grande com a história do Flamengo, né, ao longo desse período. Faz parte da nossa ideia. E também precisa definir um número de atletas que a gente vai poder botar dentro da base, quer dizer, na formação de diversas divisões de base que a gente tem aí.
E sempre estabelecendo também políticas de remuneração, como a gente fez até agora e tem procurado fazer, misturando a parte de fixo com variável. Próximo, por favor. Na parte de futebol profissional, a gente também está vendo uma possibilidade de evolução do orçamento, tem o orçamento crescendo nos próximos anos. E aí a gente precisa fazer uma grande reformulação do elenco principal. Esse é um ponto que a gente verifica que há uma necessidade de a gente fazer isso, uma renegociação de alguns atletas, algo que a gente vai precisar fazer. Trabalhar com um grupo sempre de atletas, em torno de 30 atletas, garantindo sempre com a participação de alguns atletas que venham da base, como a gente já colocou anteriormente, que a gente entende que é o tamanho ideal para a gente poder trabalhar. Sempre também aí dentro daquela filosofia de remuneração, quer dizer, de alinhamento de resultado com a remuneração das pessoas, quer dizer, uma remuneração fixa, mais uma remuneração variável, é essa forma que a gente pretende sempre colocar os atletas, né, na forma de remuneração dos atletas. E, obviamente, sempre com o objetivo de ficar entre os G4, de forma que a gente esteja sempre participando de todas as competições internacionais e participando da Libertadores também. Bom, pode voltar. É basicamente isso aí, eu acho que eram as mensagens principais. Eu acho que tem um ponto fundamental aí no que o Landim falou, o que a gente aprendeu nos 2 anos e meio, não dentro lá do campo, mas acompanhando o entorno, é que, na verdade, não existia e não existe hoje ainda dentro do Flamengo, do futebol do Flamengo, uma filosofia para que os profissionais se enquadrem. Então, na verdade, era o profissional que chegava e impunha a sua filosofia. Exemplo bom foi esse exemplo que você deu do tamanho ideal do elenco. A gente estava trabalhando com um técnico anterior que trabalhava com 34, chegou um técnico que quer trabalhar com 24, chegou um outro técnico que acha que é 28. Então, você vai ter alguns padrões que a pessoa, para vir trabalhar dentro do Flamengo, tem que se enquadrar. Então, ou seja, é o reverso. Hoje, o que acontece normalmente é estar passando alguém na rua que está disponível e você pinça aquela pessoa, coloca lá dentro e se muda toda essa filosofia. O que a gente está apresentando aqui hoje é a filosofia dos 3 anos e dos que está 6, 9 anos, que a gente entende que o Flamengo tem que galgar e aqueles profissionais que trabalharem dentro do clube têm que trabalhar sobre essa filosofia, porque a gente entende que essa os padrões que o Flamengo deve seguir, então os profissionais têm que se enquadrar a esse padrão e não ao contrário, vinha sendo feito porque a gente não tinha estruturado toda essa parte do futebol antes, como o Landim disse, a ideia dos primeiros anos foi sanear a parte financeira, resolver a parte financeira e agora o que nós fizemos pela parte de finanças nós vamos fazer pelo futebol. Com relação à estrutura lá dentro, quer dizer, a gente tem a ideia de ter um comitê do futebol, a gente acha que isso é importante ter. Não que não vai ter um vice-presidente vou ser eu do futebol, mas é importante que a gente tenha um comitê, esse comitê com funções, as pessoas com funções distintas, né, assessorando, avaliando, vamos dizer assim, continuamente a cada decisão que a gente tem, o encaixe, vamos dizer, da compra de um jogador dentro do orçamento que a gente tem disponível, como é que isso fica, vamos dizer assim, na programação financeira de pagamento que a gente tem, cada um com o seu papel ali dentro, e até como uma forma da gente poder dividir um pouco das coisas que estão acontecendo. 5 cabeças acabam sempre pensando melhor do que uma no processo de tomada de decisão. Somos todos gestores por onde a gente trabalha, com experiência profissional, e todos pensando em trabalhar pelo Flamengo. Eu não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário. Eu mesmo que estou lá na vice-presidente de futebol, vou ser o primeiro a querer que isso ocorra. Dentro da estrutura, a gente já informou isso em outras oportunidades, mas a gente quer contar com o Zico, que já conversou conosco, e a gente, na verdade, tem discutido com ele, quer dizer, a forma dele poder colaborar conosco no desenvolvimento do futebol de base. Ele já deu entrevistas no passado, já comentou com várias pessoas, que é realmente a grande vontade dele, a forma com que ele enxerga que ele pode realmente ajudar muito o Flamengo, aplicando um pouco da experiência
experiência que ele tem para o desenvolvimento do futebol de base com o Flamengo. A gente CFZ, tem né? hoje, na verdade, com o próprio CFZ, hoje o que a gente está discutindo com ele é o mecanismo, a forma com que a gente vai estar fazendo isso, provavelmente através de uma consultoria, mas na verdade ele é um nome muito importante para poder fazer esse papel. A ideia é que os profissionais sejam escolhidos por ele, indicados por ele. Se você for ver hoje nos grandes clubes do Brasil, grandes profissionais passaram pelo CFZ. E tem gente boa no mercado em que a gente já está conversando também. A gente tem o diretor de futebol, pelo menos a princípio a gente tem que conversar com ele, mas a gente gosta muito do trabalho que foi feito pelo Rodrigo Caetano, principalmente no conhecimento que ele tem do setor, dos empresários, dos jogadores. Ele é um estudioso do assunto. Ele, pelo menos a nós, impressiona muito bem a forma com que ele vem trabalhando e ele já está contratado pelo Flamengo. A gente espera poder contar com ele. Lá, pelo menos, teremos, uma vez eleitos, poder continuar contando com o trabalho dele hoje. Na mesma função? Na mesma função. E temos o técnico, né? A história do técnico é uma história longa e eu acho que ela começa algo como uns 2 meses e meio atrás. Esse namoro que a gente vinha tendo aí com o Sampaoli. Eu conheço alguns detalhes disso, mas eu acho que tem mais detalhes para poder contar sobre esse assunto, até porque foi parte, vamos dizer assim, integrante de todo esse processo desde o início, que eu falei. Acho que vale a pena a gente poder contar um pouco para vocês aí de como é que foi toda essa história. A gente desde o início, como o Landim colocou ali, a gente imagina que o futebol do Flamengo, obviamente o Brasil deveria ser a mesma coisa, só vai mudar o dia que você tiver uma quase que revolução, quer dizer, uma introdução de um treinador que mude o que vem sendo praticado há mais de 30 anos no Brasil, que a gente hoje está mais do mesmo, troca de treinador e a metodologia, o interesse, a gestão do futebol pelo treinador é a mesma, né? E a gente precisava inovar para o Flamengo mudar de patamar. A gente sempre imaginou, olha, temos que inovar, temos que mudar, temos que trazer gente com outra cabeça, com outra metodologia, atualizado com o que se faz, o que se pratica de melhor no futebol mundial. E foi consenso nosso aqui que o Sampaoli seria assim, nosso sonho de consumo, né? E a gente ficava pensando, pô, mas será que é possível? Falar, olha, se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Então, dia 14 de setembro, eu e Baco fomos para Santiago, encontrar com o Sampaoli, com o Gelson Baresi, que era o empresário dele, o agente dele aqui no Brasil. Fizemos isso através do Gelson, marcamos essa viagem, fomos para Santiago. Tivemos uma reunião lá com o Sampaoli e um assistente dele durante 3 horas. E a conversa foi muito boa, porque chegamos lá e já tinha estudado todo o time profissional do Flamengo, tinha estudado todo o time da base do Flamengo. Inclusive tinha 5 jogadores da base que ele falou, olha, esse fulano, Beltrano, Ciclano, mostrou filme, quer dizer, é um outro nível quando você conversa com uma pessoa dessa, porque a gente cansou de ter treinador no Flamengo que depois de 3 meses ainda não conheço bem o elenco, tá certo? E ele lá, só pela possibilidade de ter um contato com a gente, já tinha estudado todo o elenco profissional e o elenco da Sub-20 do Flamengo também. Isso demonstra, né, o quão diferente, o quão avançado em termos de estudo, de visão, de modo de ver o futebol, de modo de analisar o seu próprio time, mas principalmente os times adversários, né? Já mostrava algumas jogadas, que ele gastou um tempo vendo isso, e foi uma conversa muito boa. A gente, mais do que um treinador que a gente gostaria de ter, a gente buscou, né, ou chegamos aí a uma conclusão com ele, porque a gente precisava de uma pessoa que também tivesse motivada, fosse ganhadora, tivesse atualizado com o que melhor, mais moderno se pratica no futebol mundial, fosse respeitado, conhecesse, e aí se viu que ele conhece bastante jogadores e bastante opções que poderia trazer para a gente,
né, e fazer um trabalho além de ser treinador. Quer dizer, a gente precisa concluir o CT, ele vai nos ajudar a fazer isso, ele precisa ter integração com a base, ele vai nos ajudar a ter integração com a base, vamos passar uma única filosofia de jogo do profissional até os mais jovens meninos da base, né, e é isso que a gente entende que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa, né, se a gente quer que ele mude de patamar como mudou nas finanças, tem que mudar de patamar, o Flamengo tem que investir. A gente enxerga isso como um investimento, não como um custo, como uma despesa. É um investimento que certamente vai dar retorno para o Flamengo se ele vier para o clube. Então, chegamos lá, tivemos uma excelente conversa, mostrando o que é o Flamengo, mostrando o que é o grupo. Eu acho que o grande motivador para ele ter interesse em treinar o Flamengo foi o grupo, a credibilidade do grupo, o que nós fizemos. E ele se informou sobre quem nós éramos, o que nós tínhamos feito, e mostramos o projeto. Falaram, o Flamengo está em reconstrução. O Flamengo, nos primeiros 3 anos que a gente liderou esse processo de recuperação, e ficamos lá pouco mais de 2 anos, mostramos para ele o que a gente tinha feito, e mostramos os planos para frente. Olha, esse grupo continua coeso, unido, nossos planos para o Flamengo são esses, a gente quer chegar lá em cima, e a gente precisa de um cara como você, de uma pessoa como você, para nos ajudar a fazer isso. Ele é um cara movido a desafios, ele é um cara que quer ganhar de qualquer maneira, a gente precisa de uma pessoa desse perfil, tá certo? Então, foi assim uma empatia, ele viu o tamanho do Flamengo, viu qual a potência que o Flamengo pode chegar no futebol brasileiro e depois no futebol sul-americano. Mostramos que um clube com uma torcida desse tamanho, o que pode representar também para a carreira dele. Então ele ficou muito motivado e ao fim da reunião ele autorizou o Gelson Baresi a continuar a conversa. Então isso foi 14 de setembro, a gente ia voltar no dia seguinte, pegamos uma greve, tivemos que dormir em Santiago, no dia seguinte saímos um pouco antes do terremoto, quer dizer, você vê que as coisas não são fáceis até nessa parte. E desde então a gente vem negociando com o Baresi, muita parte conceitual, de escopo, e depois passamos para a parte financeira, remuneração, uma remuneração fixa com variável. Tem um auxiliar e um preparador físico também que virão com eles. E um deles foi treinador do Guardiola, ele trabalhou com o Guardiola, é o Juan Manuel Lillo, e virá como auxiliar. É óbvio que a negociação avançou depois desse último período da eliminatória. Ele não queria estar um foco voltado para outra coisa que não os jogos da seleção chilena. Então só após o dia 17, se não me engano, foi o último jogo, e aí que a gente começou a andar, e o acordo que foi feito com o seu empresário, Gelson Baresi, foi realizado agora até o final até sexta ou sábado, a gente fechou os últimos pontos. Obviamente, ele está sob contrato, obviamente isso só é válido se a Chapa Verde ganhar, tá certo? Então ele só vai poder confirmar efetivamente depois do dia 7 ou no dia 8, em ganhando, ele vai confirmar, porque está sob contrato hoje. É natural que ele não queime as pontes dele, Alguns de vocês, não sei se foi o Fred, alguém que publicou hoje uma entrevista do Baresi confirmando que há um acordo sujeito a que a Chapa Verde ganhe a eleição. Então, ele está negando, é óbvio que ele está negando, ele está sob contrato, mas tudo que foi feito, da maneira que foi feito, e isso nós estamos falando de 14 de setembro, você vê que não saiu em nenhuma coluna do jornal, nem coluna do Globo, ninguém vaza a informação do nosso lado aqui, tá certo? Então, o que for feito aqui vai ser mantido em sigilo, isso foi a promessa que a gente fez para ele, que qualquer conversa que fosse, não vazaria desse grupo, tá certo? E hoje só foi divulgado, porque a gente chegou a um acordo com um agente dele no Brasil, o Gelson Baresi, na sexta ou no sábado, tá certo? E a gente estava com medo que esse troço vazasse, a gente fala, então podemos divulgar, e ele autorizou a divulgação, assim como ele hoje fez a declaração num veículo de que estava realmente acordado.
é óbvio que tem um acordo, não tem um pré-contrato, até porque ele não pode assinar um pré-contrato, acordo todo sobre escopo, remuneração, objetivo do trabalho, prazo, tudo. Isso aí, né? Isso aqui que a gente apresentou. E sobre tudo que a gente imagina, né? E ele sabe de todas as condições do Flamengo, das suas ciências de instalações, de que a gente falou para ele que a gente vai avançar nisso no centro de treinamento, que a gente agora chama de centro de formação, e ele está completamente sabendo de tudo que está acontecendo. E efetivamente é o seguinte, se a gente ganhar a eleição, vamos ter o São Paulo, que eu acho um grande ganho, não só para o Flamengo, acho que para o futebol brasileiro. A gente mostrar que você tem que mudar de patamar, você tem que trazer gente independente. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, até porque a gente já viu que não sabe tudo. Né? A gente tem que trazer gente de fora, independente se for brasileiro, ou estiver lá fora, que vier para cá, mas a gente tem que evoluir também dentro de campo. Não só fora de campo, como a gente fez quando a gente entrou para o Flamengo, mas também tem que evoluir dentro de campo. E não é vergonha para ninguém que a gente não esteja mais dentro de campo, quer dizer, na vergonha é médio, né? A gente deveria continuar buscando melhorar dentro de campo para a gente ir para o Brasil voltar a ser a melhor seleção do mundo. Então, efetivamente existe a negociação, efetivamente isso não é uma jogada política como muitos estão falando, que ele está se aproveitando disso. Nenhum de nós aqui vai querer afetar a reputação, a credibilidade, para colocar uma mentira dessa para o público, para a torcida. E me espanta muito que as outras chapas, ou a outra chapa concorrente, estejam vibrando, ou estariam vibrando por potencialmente isso é uma mentira. Eles deviam estar felizes da vida. Olha, tem a possibilidade de trazer, assim como quando anunciaram o Muricy, mas nem confirmaram, é um excelente treinador. Né? Aliás, a gente vai até estar livrando o Muricy vai dever essa para a gente se a gente ganhar, porque ele vai pergunta para o Oswaldo e para o Cristóvão o que eles sofreram lá na mão do pessoal que está lá. Acho que o Muricy também não aguentar uma semana lá no Flamengo, tá certo? Então acho que ele está devendo essa para a gente também. Excelente treinador, só que a gente acha que o Flamengo precisa de um outro perfil de treinador, de uma outra pessoa, e a gente ganhando a eleição, tenho certeza que o São Paulo ele vai estar nos ajudando a mudar o futebol do Flamengo também. Eu acho que é isso. Vocês Pode têm aberto pergunta? alguma coisa? Então, vocês citaram aí todo o organograma, mas a gente tem informações que circulam de um investimento aí na ordem de 1,5 milhão